Meu nome é José Aparecido Ribeiro, tenho 47 anos, sou bacharel em turismo, licenciado em filosofia, MBA em marketing, sou estudioso dos assuntos urbanos, especialmente a mobilidade e o trânsito. E o que eu penso do trânsito é que nós precisamos urgentemente recuperar o tempo que nós perdemos em relação à infraestrutura das cidades. Ou nós fazemos isso, ou o que está ruim vai piorar e muito. Meu nome é Roseli Fantoni, eu sou graduada em Psicologia, me especializei em Psicologia do Trânsito, Psicologia Organizacional e Educação Ambiental. Atualmente eu gerencio a coordenação da Educação para o Trânsito do DER e tive a oportunidade de participar da Câmara Temática de Educação para o Trânsito e Cidadania do Conselho Nacional de Trânsito. Para mim, o importante em relação à mobilidade é o direito da pessoa de ir e vir, de poder exercer sua cidadania, de poder chegar nos locais que ela tem interesse de chegar com conforto, com segurança. Meu nome é João Luiz da Silva Dias, eu sou economista. Tem um bom tempo que eu estou trabalhando com transporte e trânsito. Fui presidente, implantei a empresa metropolitana de transporte e trânsito, a Metrobel. Fui presidente da BH Trans, na administração do Patrus Ananias, e fui presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é a dimensão mais importante da mobilidade, é como um direito social, um direito à cidade. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Hoje vamos debater os desafios de se deslocar nas grandes cidades e, por que não, em cidades como Divinópolis, Ponte Nova. O que você faz? Quanto tempo você faz para se deslocar? E qual é a qualidade da sua contribuição para melhorar o trânsito? Zé Aparecido, qual que é o desafio de transformar espaço e, ao mesmo tempo, em não ser conflito? Jairo, nós temos cidades que não se prepararam para esse fenômeno que existe no Brasil e que é uma realidade que nós não podemos varrer para debaixo do tapete, que é o carro. Hoje, cada vez mais, as famílias brasileiras têm acesso a crédito, e sonham em ter o seu carrinho. Não tem como você permitir que essas famílias tenham o seu carrinho e não ande no seu carrinho. Não use ele para o trabalho e não use ele para o lazer, ou só use ele para o lazer e não use ele para o trabalho. A cidade é das pessoas, de fato. A cidade é para que as pessoas possam caminhar, para que as pessoas possam andar de bicicleta, para que as pessoas possam contemplar, mas que elas também têm que se deslocar. E com fluidez, que é o mais importante. O que nós assistimos, essa loucura que virou o trânsito, sobretudo o trânsito das capitais, e no caso Belo Horizonte, é a falta de fluidez que faz com que tantos acidentes aconteçam. Então nós precisamos atualizar as cidades nesse passivo que existe nas cidades. Nós não estamos falando só de Belo Horizonte, mas nas cidades de um modo geral. São Paulo está um pouco mais adiantado e Rio de Janeiro está um pouco mais adiantado do que Belo Horizonte. Mas nós temos um passivo de obra de 50 anos que nós querendo ou não, nós vamos ter que fazer. Então, essa atualização desse passivo, permitindo com que as pessoas desloquem de carro, a pé, de transporte coletivo de boa qualidade ou de bicicleta, isso tem que ser encarado e resolvido. Roseli, é preciso uma obra interna no pedestre, no motorista, no ciclista? Sim. E antes de responder você, eu queria complementar dizendo que, infelizmente, a gente tem que seguir uma lei da física.
A lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a gente vai ter que repensar esse espaço que é público, que é de todo mundo. Não vai dar para todo mundo sair de carro, não vai dar para todo mundo circular ao mesmo tempo, porque a cidade tem uma limitação física. E respondendo à tua pergunta, as pessoas elas não estão preparadas para deslocar, elas também não sabem, às vezes, os direitos e os deveres que elas têm. Quando a gente circula, a gente tem um contato com o outro e é necessário respeitar esse outro. A gente tem regras, né? A gente tem que se comunicar com o ambiente, com o espaço físico, e isso é necessário que seja colocado. E a educação, né, que deveria estar sendo implementada como está proposto no Código de Trânsito, hoje ela está a quem achar interessante implementá-la, ou seja, apesar de estar previsto, ela não ocorre. E a informação que as pessoas têm para deslocar é aquelas que elas recebem em casa, muitas vezes dentro da experiência e da vivência das pessoas. João, o poder público está pronto para apreender essa experiência das pessoas? As autarquias, as secretarias de trânsito, eles estão prontos, estão atentos a isso? Não é problema das autarquias, das empresas, dos órgãos gestores. É um problema de toda a nossa sociedade. Nós não estamos preparados para essa realidade que nós estamos vendo. Até ao contrário, há uma subversão total. Nós estamos abraçando e cada vez mais estimulando e cada vez mais dependentes do automóvel, não é só como cidadão, usuário, não. O modelo industrial brasileiro é dependente da indústria automobilística. Então, uma dependência total. A Europa reagiu ao fenômeno do automóvel, que é um fenômeno de pós-guerra, nos anos 70. Reagiu tanto com relação à prevenção, à cultura da prevenção de acidentes de trânsito, quanto com relação ao transporte público, que já era tratado, já tinha estruturas muito pródigas, de boa qualidade, mas se investiu muito mais. Então, o transporte na Europa, nos grandes centros, é um transporte de alta qualidade em que a população não paga o que custa, não paga diretamente como tarifa. Nós aqui, nós tratamos o transporte público, até pelo modo de produção, maneira como nós concedemos às operadoras, até operadoras públicas, nós tratamos como um bem de mercado, como se fosse uma mercadoria. São duas lógicas distintas. Quando nós falamos em economia, nós falamos em mercado e nós falamos em bem público, nós estamos falando em duas realidades distintas. Mercado compra quem tiver poder aquisitivo. Então, o mercado se define pela exclusão. Exclui consumidores, não são consumidores que não têm poder aquisitivo, e exclui empresas que não têm competência, não têm eficiência para produzir naquele nível de custo. O preço determina a oferta e a demanda. João, bem público não. Bem público é um bem que não admite a exclusão. A exclusão além de perversa, é ineficiente. Se a cidade não se movimenta a força de trabalho, não se movimenta os consumidores, né? Então, a eficiência da cidade é a sua mobilidade. Então, essa subversão, nós não investimos no nosso transporte público, não tem qualidade no transporte público. Falar, não, metrô é muito caro. Metrô não é caro, não. Caro é não ter metrô. João, como que se calcula o preço da passagem em Belo Horizonte, na região metropolitana e em Barbacena e Juiz de Fora? Porque... A lógica no Brasil é custo médio por passageiro pagante. Ou seja, a gratuidade, a política social, o tarifa zero, os idosos, as pessoas que não pagam, os outros que pagam, pagam por ele. Não é a empresa que faz uma generosidade, não. Você divide o custo do sistema pelos passageiros pagantes. Essa lógica é lógica absurda, porque se eu melhorar a qualidade, se eu tirar os ônibus que estão aí, que é caminhão encarroçado, chassi de caminhão encarroçado, e substituir por uma plataforma feita para operar na cidade, com câmbio automático, suspensão a ar, piso baixo, se eu produzir, eu vou aumentar o custo. Se eu colocar metrô, falar metrô custa. Não, metrô custa do ponto de vista de custo para o passageiro, mas do ponto de vista da economia, é caro não ter metrô. E cidades do porte de Belo Horizonte, nós falamos de uma cidade que tem 2.400.000 habitantes na área de Belo Horizonte e mais 1,5 milhão vivendo em torno de Belo Horizonte. Então, nesse porte, uma cidade de 4 milhões de habitantes, não é possível você deslocar a população sem um sistema de alta capacidade.
Então você tem que investir no sistema de metrô. E nós podemos fazer isso. A cidade, o país precisa se organizar, ao invés de produzir cada vez mais automóveis, estimular novas indústrias, entrar na produção de bens de transporte. Agora, em grande massa, Zé Aparecido, assim, as pessoas que estão em casa sabem direitinho a esquina que dá trabalho, a esquina que não funciona, a chegada ao centro, independente se falamos de Divinópolis ou de Belo Horizonte. O que falta, afinal de contas? Se sabemos, então, inclusive, os gargalos? Em que pese minha grande admiração pelo João, pelo conhecimento que ele tem na área de transporte, nós não temos para onde correr, não. Isso que você acabou de falar chama-se gargalos. Só a cidade de Belo Horizonte tem um passivo de gargalos, que é esse lugarzinho aí que o nosso telespectador sabe, onde trava, né? Enquanto nós não resolvermos isso, não adianta nós falarmos nada. E isso é passivo, isso não é investimento, isso está aí, isso tem que ser resolvido, para depois nós começarmos com medidas restritivas. E veja bem, nós lembramos, o João está lembrando aqui, de um exemplo que não é o exemplo que nós, enquanto cultura brasileira, está habituado. Não é o modelo europeu, o modelo que o brasileiro tem na prática. O modelo que o brasileiro tem na prática é o modelo americano do carro. E tem um agravante nessa história. A taxa de motorização do Brasil, perto da taxa de motorização da Europa e dos Estados Unidos, é desse tamanhozinho. Nós temos um mercado para crescer, e não é por acaso que no governo Lula-Dilma nós tivemos 12 montadoras de automóveis recebendo incentivo do governo federal para montar a fábrica aqui no Brasil. Então, esse mercado ele não existe por acaso, viu, João? Ele existe porque existe uma demanda, existe um desejo. Quando o garoto passa no vestibular, normalmente o pai vira para ele e fala assim, o que você quer ganhar se você passar no vestibular? É um carro. O sonho de consumo do brasileiro, o carro está em primeiro lugar. Então nós temos que considerar isso. Você pode considerar também uma coisa. Agora, eu vou levar isso à frente, João, no próximo bloco. Inclusive, Roseli, você vai me ajudar em uma nova mentalidade, que é a mentalidade do ciclista, que é o indivíduo que precisa de proteção. Senão o ônibus vira à direita e o mata. Discutir mobilidade urbana é discutir, quem sabe, a imoralidade urbana desse indivíduo excluído que mora distante do centro, que precisa de trabalhar e que, volta a dizer, não vê o filho acordado quando volta do trabalho. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta.